Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 2 Coríntios capítulo 3, dos versículos 7 ao 18. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é glorioso o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos até hoje. O mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Essa sessão, então, do capítulo 3, é uma sessão dispensacional, onde nós vemos aqui dois ministérios, né? Um que era de condenação, de morte, e o outro, o do Espírito, o outro glorioso. Mas ele fala que ambos são gloriosos, e se aquilo que é transitório, que é passageiro, já é glorioso, muito mais o ministério do Espírito será glorioso, porque ele é permanente, né? E ele fala o seguinte, nessa questão desses dois ministérios, ele fala que o ministério da morte, da condenação, porque era o ministério da dispensação da lei, e que a lei servia então para mostrar o pecado do ser humano e por isso acabava condenando o homem, como nós vemos lá em Romanos 3, que não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que consiga cumprir a lei, por isso é chamado de ministério de morte, né? Nesse ministério, nesse serviço, ele fala que Moisés colocava um véu sobre a sua face. O que aconteceu aqui? Que situação é essa, né? Certa ocasião, em Êxodo 34, é descrito essa situação, onde Moisés é colocado Deus fala para Moisés entrar numa fenda de uma rocha, onde ele tinha apenas uma pequena visão do exterior, né? E Deus passa por esse local e Moisés vê o brilho e a glória de Deus e o seu rosto fica resplandecendo, fica glorioso. E aqui no versículo 13 ele fala que Moisés colocava esse véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não vissem essa glória desaparecer, porque esse brilho no seu rosto estava sumindo. Então, aquele ministério anterior, aquele que é passageiro e que já é glorioso, né, naquela situação tinha sua glória diminuindo. E isso não era algo que Moisés queria que os israelitas vissem. Muito pelo contrário, né? Ele queria algo diferente, que ele vai mostrar já à frente. Mas naquela situação, os israelitas, os judeus, foram endurecidos para não compreenderem essa transição dispensacional e essa mudança na forma como Deus lida com o ser humano. Mas um dia, quando crerem, esse véu lhes será tirado. Eles poderão ver a glória de Deus. De que forma? Nesse ministério do Espírito, esse que é permanente, como por um espelho, como é falado no versículo 18, né? Como por um espelho refletimos a glória de Deus, a glória do Senhor.
sendo transformados de glória em glória, sendo transformados na imagem de Deus. É interessante pensarmos que quando nos olhamos no espelho, nós vimos exatamente a nossa imagem. Mas como quando saímos do banho e o vapor deixou o espelho embaçado, a gente olha no espelho e a gente não consegue ver a nossa imagem com clareza. É necessário uma limpeza, né? Secar o espelho para que a gente possa refletir então, para que esse espelho reflita a nossa imagem de forma fiel, né? E cabe essa reflexão a cada um de nós, né? Nós como um espelho, refletindo a glória de Deus, nós estamos buscando na palavra de Deus, em oração, essa purificação, essa limpeza, essa santificação, essa transformação de vida, porque a partir do momento que cremos, nós já fomos transformados à imagem de Deus. Nós recebemos uma nova vida, somos uma nova criação, com um serviço diferente, né, daquilo que vimos, não fundamentado na nossa sabedoria, mas fundamentado na palavra de Deus. Então, de que forma nós estamos refletindo a glória de Deus? Com clareza ou não? Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.